E aí pessoal, tudo certo com vocês? Como combinamos na sala, vou fazer um resumo aqui daquelas principais funções do Word, que vai desde o básico até aquelas ferramentas mais avançadas, e aí como a gente consegue utilizar o Word ao nosso favor, para que a gente possa se beneficiar dele ao máximo. Então vou elencar aqui em tópicos, e a gente vai criando um documento, e esse documento ele vai passar por essas ferramentas. Então vamos desde o básico até as ferramentas mais avançadas. Bem pessoal, o básico para usar o editor de texto é abrir o programa, localizar o programa dentro do seu computador. O jeito mais fácil no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10 é você usar aqui a caixa de pesquisa, digitar o nome do editor de texto, que no caso é o Word, vamos dar um Enter e a gente já vai abrir o documento. Nós temos essa tela de boas-vindas, onde nós encontramos vários modelos de documentos pré-definidos que nos ajudam a ganhar tempo, já que a gente já tem alguns modelos prontos, modelos de currículo, modelos de calendário, modelos de cartão de visita. Então você pode usar algum desses modelos que estão aqui para facilitar na criação de um documento, ou seja, em vez de você criar o documento do zero, você vai apenas fazer alterações pontuais nos dados, na mensagem. Então esses modelos de documentos servem para a gente ganhar tempo. Você pode explorar ele, sempre existem novos modelos que estão entrando online, que sempre vão estar trazendo algumas novidades para vocês. Mas o que a gente quer aqui é um documento em branco, né? Então clica aqui no documento em branco, a gente vai abrir aqui o nosso novo documento em branco sem nenhum texto. Apenas para exemplificar aqui, já que a gente está abrindo um novo documento, então existe um outro passo que seria salvar esse documento e reabrir esse documento, né? Ou seja, na hora que eu criar esse documento, que eu digitar alguma coisa, que eu salvar e fechar o meu Word, e por algum motivo eu preciso voltar nesse documento, então eu vou precisar de abrir ele de novo. Então vamos fazer esse ciclo, né? Vou digitar aqui alguma coisa, vou botar aqui meu nome, por exemplo, apenas isso. Depois eu vou usar aqui a barra de ferramenta rápida, né, onde nós temos aqui os símbolos o símbolo do Word está aqui em cima, um símbolo de um disquete, que esse símbolo ele, justamente é um atalho para o salvamento. Nós temos essa setinha que é para desfazer o que a gente fez de alteração no documento. Por exemplo, o documento estava em branco e eu digitei esse nome Rodrigo. Se eu clicar na setinha aqui para trás, ele vai apagar, ou seja, ele vai desmanchar a última coisa que eu fiz, que no caso foi a inserção desse nome Rodrigo. Mas se eu quiser, me arrependi, eu não queria ter voltado essa ação, eu quero refazer ela, a gente tem a setinha para frente que recoloca novamente a última ação feita. Então isso aqui são a barra de ferramenta rápida. Vamos clicar aqui no botão salvar, né, o disquetinho roxo, e aí nós vamos escolher um local para salvar no nosso computador. Então tecnicamente você vai clicar aqui em computador e vai escolher a pasta onde você quer salvar. Normalmente nós salvamos dentro de documentos. Então, você clica aqui em documentos e aí você vai digitar um nome que lembre você o que era o conteúdo desse documento. Então teoricamente você vai botar trabalho escolar, não sei, alguma coisa desse tipo. Então você vai colocar alguma coisa que lhe lembre que era o conteúdo desse documento. Aí clicou aqui em salvar, esse documento está salvo, né? Inclusive a gente vê aqui na barra superior aqui de acesso rápido, a gente tem aqui em cima o título do documento que nós estamos trabalhando. Se a gente observar aqui agora, mudou o nome, está aqui trabalho escolar .docx, que é justamente a extensão dos tipos de arquivo do Word. Eu vou fechar aqui o editor de texto apenas para nós conferirmos isso. Fechei o documento, vamos dizer que eu saí, voltei, quero continuar editando aquele documento. O que é que eu faço? Vou abrir o meu Word de novo e aqui eu vou clicar aqui, em vez de clicar um novo documento, eu vou clicar aqui abrir, vou clicar aqui em abrir documento e eu vou dizer onde é que ele está. Vou clicar aqui computador, teoricamente vai estar dentro da pasta aqui documentos, né, que a gente salvou aqui, dois cliques aqui, e aí vai estar aqui trabalho escolar. Só clicar aqui, marquei ele, clicou em abrir, pronto, posso continuar editando meu documento de novo. Então esse aqui é o básico, né? Abrir o editor de texto, abrir um novo documento, salvar esse novo documento, reabrir esse documento de novo quando necessário. Outra coisa importante para a gente observar no Word é sobre o cursor e a seleção do texto. O cursor é esse tracinho piscante aqui no meio do documento, e a partir dele que todo o documento, todo o texto que nós digitarmos vai ser inserido. Então, se eu começar a digitar aqui alguma informação, ele vai ser digitado
exatamente em cima desse cursor. Se eu botasse para inserir aqui uma figura, teoricamente essa figura ia ser inserida exatamente nesse cursor. Se eu mandasse inserir uma tabela para a gente lançar algum dado, essa tabela ia entrar exatamente nesse cursor. Então o cursor é onde marca o local onde está sendo trabalhado o texto. Outra coisa importante para a gente observar é sobre a seleção desse texto. Então, para a gente fazer alguns exercícios, vamos colocar aqui um texto aleatório. Eu vou colocar aqui uma função do outro, igual and, vou botar aqui 8 parágrafos com 5 sentenças cada. Vai gerar uma boa quantidade de informação quando eu der um enter aqui agora. Isso, gerou mais ou menos aqui, olha, 2 folhas de documento que foram preenchidas com esse texto aleatório. Eu quero mostrar para vocês aqui apenas algumas condições para fazer essa seleção. Com o mouse, nós podemos posicionar o cursor aonde nós queremos fazer a alteração. Então, se eu parar o cursor aqui, por exemplo, antes dessa palavra fornece, se eu apertar delete, ele vai deletar o que está à frente do cursor. Se eu usar a tecla backspace, ele vai deletar o que está atrás do cursor. Nós podemos também utilizar as setas direcionais do teclado, né, para cima, para baixo, esquerda e direita, para posicionar o cursor onde nos interessa. Eu acho que a gente também pode utilizar o mouse. Outra coisa, para fazer seleção, por exemplo, de uma sentença dentro de um parágrafo, eu seguro o Ctrl e aperto nessa sentença. Observe que apenas a sentença foi selecionada automaticamente. Se eu der 3 cliques no parágrafo em qualquer área, esse parágrafo também vai ser completamente selecionado. Com o botão esquerdo do mouse é possível você fazer uma seleção da quantidade de texto que você desejar. Você pode selecionar só uma palavra, você pode selecionar um parágrafo inteiro, então você pode fazer uma quantidade de seleção que você desejar. Para selecionar todo o documento, eu posso trazer meu mouse para fora da área de edição do texto. A gente observa que o meu cursor do mouse mudou de ponteiro, ó, quando eu trago para fora, e eu vou dar 3 cliques em sequência. Agora, quando eu dou esses 3 cliques, ele seleciona todo o conteúdo do texto. Outra estratégia de seleção é simplesmente você usar o cursor para delimitar o fim da seleção. Por exemplo, vou colocar aqui o fim desse segundo parágrafo. Aí você vai trazer o mouse para onde vai ser o começo da seleção. Por exemplo, vamos marcar aqui no primeiro parágrafo, no início do primeiro parágrafo. Vamos manter a tecla Shift pressionada e vamos clicar. Na hora que a gente faz isso, a gente criou um intervalo de seleção, ou seja, um início e um fim, né? Então, por exemplo, eu posso pegar só um trecho, né, de um parágrafo, de uma sentença, marcando o fim, seguro o Shift e dou mais um clique, selecionando só uma parte. Também posso usar as teclas do teclado Ctrl Shift Home e Ctrl Shift End. Então, por exemplo, se eu deixar o cursor marcado aqui no começo do texto, se eu apertar Ctrl mais Shift mais End, ele vai fazer a seleção automática até o fim do texto. Do mesmo jeito, se eu fizesse, desmarquei aqui a seleção, clicando fora. Se eu botar aqui o cursor aqui no fim do último parágrafo e fizer um Ctrl Shift Home, eu faço a seleção voltando, né? Bem, sobre formatação, estilo e herança, nós vamos continuar aqui na aba página inicial do nosso Word, que é onde está as ferramentas mais básicas para o nosso dia a dia. Nessa aba, nós temos as ferramentas, por exemplo, nós temos ferramentas já bem conhecidas como copiar e colar. Vocês podem utilizar ela para copiar um texto selecionado e colar esse texto aonde o cursor estiver marcado. Mas principalmente para essa questão de formatação, a formatação do documento ela é baseada na estilização, na alteração do aspecto da fonte, por exemplo, do espaçamento, do parágrafo, do tipo de letra, do tamanho da letra, se ela está marcada como um texto mais denso, se ela está marcada como um texto negrito, itálico, sublinhado. Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho nessa estilização. Por exemplo, posso pegar aqui o parágrafo inteiro e aplicar uma nova fonte para o parágrafo. Eu posso pegar o parágrafo inteiro, alterar a cor desse parágrafo, ou eu posso pegar apenas, vou dar aqui um Ctrl Z para a gente voltar para
a configuração inicial. Eu posso pegar só uma palavra e alterar individualmente a fonte. Eu quero botar uma fonte específica para esse texto, para dar um destaque a ele. Posso aumentar o tamanho dessa fonte. Eu posso pegar uma área selecionada também e definir ela como negrito para dar um destaque, ou itálico, ou fazer um sublinhado no texto, ou fazer uma observação colocando como taxado. Podemos usar também recursos como subscrito para colocar 5 na base 10. Eu vou selecionar aqui agora o 10 e vou botar aqui como subscrito. Então 5 na base 10. Aí eu vou desmarco aqui agora o subscrito para continuar utilizando o texto normal. Ou 2 ao quadrado. Seleciono aqui o segundo 2 e vou colocar como subscrito. Aí você desmarca aqui também para continuar digitando normal. Nós também podemos utilizar a questão do controle do alinhamento. O alinhamento à esquerda, que é o que já está aplicado aqui, o alinhamento centralizado, o alinhamento à direita, ou o alinhamento justificado, que é o alinhamento acadêmico, né? O alinhamento que nós mais utilizamos. A questão do espaçamento do parágrafo também, que o modelo acadêmico a gente trabalha com 1,5 centímetros. E também não podia deixar de falar a questão das cores. Vocês podem alterar as cores livremente nas áreas selecionadas. Por exemplo, vou colocar um vermelho aqui, um amarelo aqui. E uma coisa importante é, o Word ele tem esse mecanismo de herança. Então quando eu termino um parágrafo que eu dou um Enter, ele vai trazer essa mesma configuração para o próximo parágrafo. Vamos definir aqui uma fonte. O Word, vamos tirar aqui do sobrescrito e vamos dar um Enter. Quando a gente dá um Enter, o que acontece? O Word ele tem um mecanismo de herança, então ele faz com que a configuração do parágrafo que estava acima seja aplicada no parágrafo de baixo. Então na hora que a gente desceu esse parágrafo, foi o que a gente trouxe. A gente trouxe a mesma fonte que a gente estava trabalhando, que é aquela fonte Algerian. A gente está trabalhando com o mesmo alinhamento, ou seja, aquele mesmo texto justificado. Na hora que a gente começar a digitar aqui, ele vai justificar esse texto igual que está em cima, ou seja, vai manter o mesmo aspecto de alinhamento e vai trazer também o mesmo espaçamento do parágrafo, que é de 1,5 centímetros. Então o Word ele mantém esse mecanismo de herança. Outro detalhe importante é, às vezes nós criamos alguma marcação, fazemos um texto diferente para marcar um título, por exemplo, de um parágrafo, alguma coisa assim. Então vamos dizer que a gente tivesse eleito uma fonte específica. Vamos botar aqui essa magneto, vamos colocar ela com um tamanho um pouquinho maior e vamos colocar uma cor também para ela diferente. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse tom de laranja aqui. Então vamos dizer que eu precisasse de vez em quando estar marcando esse mesmo modelo de fonte, com esse mesmo tipo de cor, com esse mesmo tamanho em vários locais do meu texto. Então eu teria que ficar toda hora me lembrando qual era aquela fonte mesmo, qual era aquele tamanho mesmo. Então para não se preocupar com esses detalhes, nós podemos utilizar o pincel de formatação do Word, onde nós marcamos a área que nós queremos copiar a formatação. Por exemplo aqui, a palavra clicar, que nós aplicamos esse estilo aqui, colocamos essa fonte com essa cor. Vamos clicar aqui em pincel de formatação e onde nós clicarmos e arrastarmos o cursor, fazendo essa nova área de seleção, ele vai trazer a mesma formatação, nos economizando tempo também. Então, são algumas das coisas que nós podemos fazer aqui para dar um estilo. Nós podemos ainda aplicar o famoso sombreado. Nós podemos selecionar um texto, uma parte do texto, e aplicar um sombreado.
para dar um destaque. O Word 2013 ele também já oferece essa ferramenta para fazer esse destaque, que é a mesma coisa do sombreado, só que ele já tem aqui algumas cores mais extravagantes previamente selecionadas, cores de marca texto, né? Teria a mesma função. Nós podemos aplicar também bordas ao nosso texto. Para eu selecionar o parágrafo todo, eu posso aplicar as bordas externas fazendo uma borda em torno de todo o parágrafo. Se eu não selecionar o parágrafo todo, como eu fiz agora, como eu estou fazendo agora, e aplicar, ele vai fazer isso linha a linha. Eu selecionei 2 linhas no parágrafo e vai criar 2 bordas em cada linha. E aqui nós removemos as bordas. Sem bordas você tira as bordas. Vou voltar aqui vamos colocar aqui uma fonte mais limpa para a gente ler. Vamos limpar aqui as formatações de um modo geral. Vamos colocar de novo aqui alinhamento justificado. E uma coisa interessante que nós podemos utilizar ainda é o recurso para definir as letras todas com maiúsculo, todas com minúsculo, a primeira letra da sentença com maiúsculo, é o padrão que escrevemos, ou todas minúsculas, todas maiúsculas, primeira letra de cada palavra como maiúscula, alternar entre maiúsculo e minúsculo. Então o Word ele oferece algumas opções aqui para melhorar a formatação. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas coisas que o pessoal tem medo, né, que é régua, tabulação, parágrafo. Vou tocar um pouquinho nesses temas. Eu já coloquei aqui no documento do Word até algumas informações a respeito das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, né? Ou seja, sobre as margens que o documento deve ter para poder ficar um documento dentro das normas. A primeira coisa que você tem que observar são as réguas. Se no seu Word as réguas não estiverem sendo exibidas, você vai clicar aqui em exibição e você vai clicar nesse botão aqui, nessa caixa mostrar, você tem a opção régua. Se estiver desmarcada, as réguas não vão aparecer. Então você vai marcar aqui em régua, elas vão ficar visíveis. Quando as réguas estão aparecendo, você vai observar a área editável do documento. Então, ou seja, essa área branca simboliza a área editável, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Aqui a régua vertical e aqui a régua horizontal. Essa área branca é a área editável e essa área cinza escuro é a área que não está disponível para edição. Então nós fazemos ajustes nessa régua para poder aumentar a área editável ou diminuir essa área editável, tanto na horizontal quanto na vertical. Se a gente olha para a régua, nós temos uma informação aqui em centímetros, mostrando quantos centímetros úteis nós temos para a utilização do documento. Então, por exemplo, na área cinza aqui nós podemos ver de forma decrescente, nós temos aqui 3, 2, 1, seria 3 centímetros que estão reservados de margem à esquerda para não serem utilizados. Então, observar aqui, a gente tem exatamente 3 centímetros para poder o texto começar a aparecer. E nós temos aqui essa área branca que dá mais ou menos o que? Uns 14, 15 centímetros mais ou menos de área editável. Depois nós temos mais aqui uns 2 centímetros e alguma coisa também de área à margem da direita que não é utilizada. Então aqui, por exemplo, nós temos as informações da nossa margem. Nós podemos posicionar o nosso mouse sobre a régua e fazer a seleção das margens da régua, da margem direita e da margem esquerda. Então nós podemos aumentar essas margens, nós podemos configurar simplesmente clicando com o mouse e arrastando tanto a margem direita quanto a margem esquerda. O detalhe é que isso não significa necessariamente que eu vou conseguir uma área maior de impressão. Por exemplo, a minha impressora ela pode não suportar a impressão com margem zero. Algumas impressoras suportam, outras não. Então isso normalmente não vai funcionar em boa parte das impressoras. Esse aproveitamento de 100% do papel também não é recomendado, né? Então, para a gente consertar, para a gente atender às normas, nós podemos fazer os ajustes aqui como está sugerido. Como é que nós fazemos para ajustar as margens segundo as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos? As informações já estão aqui na tela, já estão digitadas. Nós podemos clicar 2 vezes nessa área cinza escura da régua e vai abrir aqui a caixa de configuração das margens da régua. Nós poderíamos também clicar aqui em layout da página, vir aqui no botão margens e aqui no final tem
margens personalizadas, que seria a mesma coisa. Então, para manter esse padrão, vamos botar aqui as informações que nós temos. Margem superior, a gente tem 3 centímetros, então margem superior 3 centímetros, margem inferior nós temos 2 centímetros, nós temos a margem esquerda 3 centímetros e a margem direita nós temos 2 centímetros. Vamos validar isso daqui dando OK. A gente observa que as réguas agora elas foram alteradas para atender as informações que nós passamos, tanto nas margens da régua horizontal quanto da régua vertical, segundo os parâmetros que nós passamos. Um detalhe interessante também é o espaçamento entre linhas dentro do parágrafo. Isso também é orientado pelas normas da ABNT, onde ela fala que nós temos que ter um espaçamento que deve ser de 1,5 cm, né? Então, para fazer esse ajuste, como é que nós fazemos? Aqui na aba da página inicial, nós temos as informações aqui de configuração do parágrafo, e aí justamente o espaçamento entre linha do parágrafo, nós vamos escolher aqui 1,5, que é a margem, o espaçamento entre linha recomendado pelas normas da ABNT. Vamos falar aqui rapidamente sobre parágrafo, sobre alinhamento do parágrafo. É uma coisa muito importante também. As normas da ABNT, como observamos atrás, ela fala que o alinhamento do parágrafo deve ser justificado. O parágrafo deve ter esse alinhamento, onde ele fica quadradinho. Outra coisa importante é voltando aqui para as réguas. Nós podemos observar que nós temos esses símbolos, né, essas setinhas brancas para baixo e para cima nas pontas da nossa régua. O que são isso? E são os controles de deslocamento do parágrafo. Nós temos a nossa margem esquerda e nós podemos impor ainda um recuo à esquerda ou um recuo à direita em cima dessa nossa margem. Sobre esses recuos, como é que funciona? Você pode querer fazer um recuo um pouco mais à direita em um parágrafo, destacando alguma informação, ou fazer o recuo apenas que a gente chama de primeira linha. Apenas a primeira linha do parágrafo ela vai ter um recuo à direita também, diminuindo a área do parágrafo. Então, isso daqui é o básico para a gente fazer os ajustes. Nós estamos falando aqui de régua, de tabulação, de parágrafo. Vamos dar uma olhada também nesse conceito de tabulação. O que é tabulação? Tabulação é quando nós queremos tabular, nós queremos criar padrão na apresentação do nosso documento. É como se nós quiséssemos criar colunas, criar modelos que se repetem, que mantenham a mesma aparência. Então a tabulação ela vem dessa essência dentro dos documentos do Word. Então, quando nós queremos criar informações que têm o mesmo aspecto, o mesmo espaçamento, nós damos esse nome de tabular essas informações. Então, uma coisa muito importante no Word também é saber usar a tabulação. A tabulação nos ajuda a ordenar os nossos dados. Por exemplo, vamos fazer aqui uma situação onde vamos criar uma lista de usuários. Então, vamos representar o nome, e-mail e usuário. Esses dados normalmente eles seriam escritos assim: lista de usuários, João da Silva. Aí nós usamos a tecla Tab, só que a tabulação padrão do Word ela é marcada para 1,25 centímetros de espaço entre cada tabulação. Então, se eu apertar um Tab aqui, ele vai avançar 1,25 centímetros teoricamente. E aí a gente entraria com um e-mail, né? Então vamos dizer que fosse joão@gmail.com. E a gente apertar mais um Tab aqui e colocar o usuário dele. Vamos dizer que o usuário dele fosse apenas João. Ok, nós criamos aqui 3 informações que estão separadas pela tecla Tab, ou seja, foi gerada uma tabulação. Onde é que eu ganho com essa organização por tabulação? Bem, vamos pegar aqui agora o usuário João da Silva. Vamos pegar aqui o e-mail, vamos clicar aqui no meio do texto do e-mail e aí nós vamos aqui na régua, nós vamos criar uma marca de tabulação. Na hora que eu der um cliquezinho aqui na parte inferior da régua, eu vou poder trazer o meu texto joão@gmail para onde eu marcar que essa tabulação vai ficar.
Então a gente pode tipo, centralizar esse e-mail aqui. E aí o usuário no sistema seria João. Vamos criar uma marcação também para ele, para poder botar aonde eu quero. Ok, colocamos o usuário João. Perfeito. Ok, Rodrigo, você separou aí, mas onde é que eu me beneficio com isso? Bem, a gente sabe que o Word, na hora que você avança um parágrafo, ele sempre vai herdar a configuração do parágrafo que estava anteriormente. Então, na hora que eu der um Enter aqui para o próximo parágrafo, ele vai trazer as mesmas informações de tabulação. Então, eu posso botar aqui Maria Fernanda, nome do outro usuário. E na hora que eu der um Tab, essa tecla de tabulação vai avançar exatamente até a marcação da tabulação. E aí eu posso botar o e-mail dela, maria@hotmail.com. Você vê que a gente manteve um alinhamento já dos dois e-mails. E na hora que eu der outro tab, eu vou avançar lá para outra marca de tabulação e eu posso digitar o usuário de Maria e ela vai ficar alinhado com o usuário de João. Então, vocês observem que essas marcas de tabulação, elas permitem alinhar os dados, né? Então nós podemos criar essas marcas e nós podemos excluir ela também, de forma muito simples. Vamos criar outro usuário aqui, que ele vai herdar essa configuração de novo do parágrafo que estava acima. Na hora que a gente der um Enter, a gente cria um novo parágrafo, mas ele traz a configuração junto. Vamos criar aqui um usuário Breno Ferreira. E aí vou botar aqui, vamos dizer que eu queria botar aqui, dar um Tab. Eu queria botar a idade dele, 35. E aí eu vou pegar essa marca de tabulação aqui, ó, e vou recuar ela aqui para botar entre os dois. Vou botar o e-mail. Você vê que ele foi lá para a última marcação de tabulação, já que a gente não tem outra. Vou botar aqui breno@gmail.com. Vou pegar esse e-mail, deixa eu voltar aqui essa tabulação agora para ficar alinhado com os outros e-mails. E aí eu vou criar outra tabulação para poder colocar o usuário de novo. Vou dar um Tab aqui e aí Breno. Deixa eu alinhar aqui a tabulação para ficar igualzinho os outros. Então observem que nesse parágrafo aqui a gente criou uma marcação de tabulação a mais nesse parágrafo, e nesse outro aqui, se eu clicar aqui, a gente vai ver que essa marcação não existe. Porém, se eu quiser me arrepender, não quero levar isso para o próximo parágrafo, vou deletar aqui essa idade e vou deletar também essa marcação do parágrafo. Só basta eu clicar em cima dela. Essa tabulação ela também pode ser alinhada clicando aqui abaixo da régua, clicando em cima da marca, dessas marcas de tabulação, dando um clique duplo em cima dela. Então observe que nós temos três marcas, aliás, nós temos duas marcas de tabulação, né? Uma que está mais ou menos a 6 centímetros, mais de 6 centímetros e meio, e outra que está aqui em 13 alguma coisa. E é exatamente as marcas que nós vemos aqui, ó. A de 6,75 centímetros, ou seja, essa tabulação aqui, e a de 13,5 centímetros, que é essa marca aqui. Então nós podemos atribuir alinhamentos para essa tabulação, ou seja, nós temos um alinhamento do texto à esquerda, um alinhamento do texto à direita da tabulação e um alinhamento do texto centralizado à tabulação. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou alterar essa tabulação aqui do e-mail a partir do parágrafo que tem Breno. Eu vou marcar aqui essa tabulação para ela ser uma tabulação centralizada. Então eu marco ela aqui, seleciono a tabulação que eu quero alterar, marquei aqui de 175, clico em centralizado e mando definir. Ok. O que é que vai acontecer? Esse e-mail aqui do Breno, a gente vai ver que o símbolo da tabulação mudou, ficou como se fosse um T de cabeça para baixo. Significa dizer que esse e-mail, todos os conteúdos que for digitado a partir de agora, que vier a ser alinhado com essa tabulação, vai ficar centralizado a essa marca. Então vamos ver aqui como ficaria na próxima linha, só para a gente acompanhar.
Vamos botar aqui outro usuário, Braga. E na hora que a gente vai digitar o e-mail, você observe já que o cursor ficou alinhado com o centro da tabulação. Então, vamos dizer que o e-mail fosse gigantesco, né? Ana Braga, pequena filhinha, @gmail.com. Você vê que esse e-mail gigantesco ele fica centralizado, certo? Diferente do que estava acontecendo com esses dois primeiros aqui de cima, que é o do João, né, e o de Maria, que ambos eles estavam alinhados à direita. Esses dois aqui de baixo já estão centralizados. Então existe essa diferença do alinhamento da tabulação, que pode ser aplicada para fins estéticos. Ainda podemos criar, por exemplo, outros padrões. Veja que eu apertei 2 vezes Enter aqui, começar uma nova linha aqui embaixo, mas eu estou trazendo a configuração das tabulações. Vou tirar, puxar para baixo para deletar as marcas da tabulação e deixar esse novo parágrafo sem marcas de tabulação. Mas vamos dizer que eu fosse criar uma nova lista. Vamos dizer que fosse lista de compras. E aí nessa lista de compras a gente fosse colocar aqui quantidade, tabulação produto, tabulação valor. Ok. Vamos clicar aqui em produto, que é a nossa primeira tabulação. Vamos deslocar ela aqui para o centro. E vamos colocar nossa próxima tabulação, valor. Vamos definir ela aqui próximo do final. Vamos criar aqui uma tabulação também para a gente digitar a quantidade. E a gente quer que a quantidade fique bem alinhadazinha abaixo da palavra quantidade. Então vamos criar uma tabulação aqui no começo, que não temos ainda. Agora vamos organizar essas tabulações. Vamos definir que essa tabulação aqui no começo ela vai ser uma tabulação centralizada, que é para poder o texto ficar bem alinhadozinho abaixo desse nome quantidade ao centro. Então dá 2 cliques aqui em cima. Aí a primeira tabulação é essa de 0,75. Vamos colocar ela aqui. A gente clica nela, 0,75, marca em centralizado e manda definir. Os outros vamos deixar aqui nesse formato mesmo. Ok. Bem, na hora que a gente dá o Enter aqui, nós vamos usar a nossa primeira tabulação para poder ir para aqui para o meio da quantidade. Vamos dizer que seja 15 camisas, o valor de R$150. Mais um tab, são 10 camisas, o valor de R$100. Ok, vocês observam que a tabulação centralizada aqui na quantidade foi ideal para a gente manter esses números alinhados, né, ao centro, não ficar alinhado à esquerda com a palavra quantidade para não ficar estranho. E produtos e o valor tá ok. Só que normalmente quando a gente faz essas listas assim, é interessante a gente colocar um pontilhamento na linha para ficar esteticamente melhor de ler esses dados. Então como é que a gente faz? Bem, primeiramente vamos deletar isso daqui só para fazer o exercício. Vamos pegar essas marcações aqui dessas tabulações que já existem. Vamos dar 2 cliques aqui na tabulação e aí a gente vai ver aqui, ó, 0,75, 7 centímetros e a de 14,25 que está lá no final. Então vamos pegar aqui a de 7 e vamos definir um preenchimento aqui embaixo. Ó. Nós temos nenhum preenchimento, tipo de preenchimento número 2 e o tipo de preenchimento número 3. Vamos marcar o preenchimento número 2, a gente vai definir. Em 14 centímetros a gente também vai marcar o número 2 e vai definir e vamos dar um OK. Olha só o acabamento que a gente vai ter agora de forma automática. Então, na hora que eu dou um Enter aqui, e aí eu vou digitar a minha nova quantidade, vou dar mais um Tab para poder alinhar, pegar a minha primeira tabulação, são mais 10 camisas, vou dar um Tab, camisas, o valor de R$100. Mais 7 camisas, o valor de R$70. Então isso daí a gente consegue de forma automática
com as tabulações, pessoal. Ainda tem outro tipo de alinhamento importante, que é o alinhamento decimal. Como a gente está trabalhando aqui com valores que tem casas decimais, nós podemos fazer o alinhamento baseado na vírgula. Então, por exemplo, valores como esses R$70 não ficariam desalinhados aos valores que tem acima de R$100. Então, a gente pode consertar isso daqui de uma vez só. Como a gente está trabalhando aqui, vocês sabem que cada parágrafo pode ter as suas tabulações, então a gente pode selecionar aqui esses 3 parágrafos de uma vez só, e aí a gente dá 2 cliques aqui em cima da caixa da tabulação. Vamos marcar aqui a caixa de 14, a tabulação de 14,5. Vamos definir o alinhamento decimal para que seja alinhado baseado na vírgula. Vamos mandar definir e vamos dar um OK. A gente já observa que teve um alinhamento aqui baseado na vírgula, não mais à esquerda como estava, né? Então vamos clicar aqui na tabulação e vamos reposicionar ela para o local que a gente quer, mas agora a tabulação está fazendo a organização baseada na vírgula. Esse é o alinhamento decimal, também bem utilizado. E eu deixei para falar por último aqui da caixa estilo da nossa guia da página inicial. A caixa estilo ela é apenas um conjunto de formatações para o nosso texto pré-definido, ou seja, para facilitar, para ganhar tempo. Nós podemos usar os modelos de pré-definições de estilo que o Word já traz, ou nós podemos até criar um novo estilo, ou nós podemos personalizar um estilo que o Word já tem. Quando começamos a digitar um documento, utilizamos o estilo normal, que é o padrão do Word. Porém, você pensa assim, toda a vida eu tenho que ficar botando o texto justificado, tenho que ficar consertando o espaçamento entre parágrafos, tenho que ficar consertando o espaçamento entre linhas, tenho que ficar aumentando o tamanho da fonte. Então, todos esses ajustes já podem ser embutidos dentro do estilo para que fique de fácil aplicação. Então, só para acompanhar aqui, eu vou pegar esse parágrafo e vou clicar. Estamos aqui com o estilo normal, não mudou nada, é o que nós estamos usando. E aqui, vou passando o mouse por cima dos outros estilos. Você vê que o Word ele vai fazendo as alterações de fonte, de parágrafo, de espaçamento em todos os estilos que nós estamos pré-selecionando para aplicar. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo estilo. Vamos dizer que esse é o estilo que nós queremos utilizar para desenvolver nossos textos acadêmicos. Vamos clicar aqui nessa setinha para baixo, que é para aparecer mais opções, e vamos aqui, criar um estilo. Vamos colocar aqui texto acadêmico. E aí, vamos clicar aqui em modificar. Nesse momento aqui nós podemos escolher a fonte, o tamanho, se vai ser negrito, se vai ser itálico, como é que vai ser o alinhamento do parágrafo, como é que vai ser a disposição do texto, como é que vai ser alinhado, à esquerda, à direita, justificado. Então nós podemos fazer todo um conjunto de ajustes aqui para esse novo estilo que nós estamos chamando ele de texto acadêmico. Por exemplo, vamos dizer que esse estilo vai ter fonte Arial. Vamos dizer que esse estilo ele tem fonte 12. Vamos dizer que esse estilo ele tem o texto dele sempre justificado. Vamos fazer algumas alterações aqui também. Vamos clicar aqui nessa opção formatar. Vamos aqui em parágrafo. E vamos dizer que nós sempre colocamos um recuo de primeira linha, como exemplificado aqui na visualização. Nós podemos também fazer outras modificações aqui, quanto a idioma, quanto a borda, tabulação. Nós podemos criar uma série de predefinições para esse estilo. Mas nesse momento agora vamos parar por aqui. Vamos dar um OK. E agora todo texto que nós marcarmos como texto acadêmico, ele vai receber essa formatação automaticamente, esse conjunto de formatação. Então, por exemplo, esse parágrafo aqui embaixo está sem a formatação, está com a formatação normal. Vamos clicar aqui na formatação texto acadêmico que nós criamos. Observe que agora ele já teve todas as alterações aplicadas de forma rápida. Nós poderíamos criar outros estilos para atender outras necessidades, como por exemplo aqui temos modificações para citação, entre outros. Então nós podemos trabalhar com a criação ou até mesmo a alteração dos estilos que já estão aí. Por exemplo, mais na frente nós vamos ter a necessidade de utilizar os títulos para poder facilitar na sumarização. A gente vai explicar
no outro momento. Vamos mostrar aqui a aplicação do título 1 em uma palavra que iria abrir um assunto. Por exemplo, vamos dizer aqui que o assunto fosse equilíbrio químico. E aí, basta pegar aqui esse parágrafo e marcar como título 1. Observamos aqui que o título 1 ele tem essa cor azul. Aí você faz assim, poxa, eu não quero cor azul no meu texto, quero que a cor seja preta. Então você pode selecionar aqui esse título, fazer a modificação da cor, botar aqui automático, que é o preto mesmo. E aí você vai clicar aqui com o botão direito em cima do título 1 e vai botar aqui, ó, primeira opção, atualizar título 1 para corresponder à seleção. Ou seja, a seleção que você fez modificando as propriedades vai atualizar o título 1. Todo título que nós fizermos e aplicarmos o estilo título 1, ele vai ficar já preto. Outro assunto. Vou selecionar aqui. Vou mudar aqui o título 1 de novo. Ó. Só que agora o título 1 trouxe a formatação, porém preto, porque a gente atualizou aqui o título 1. Bem, então os estilos vão dar essa dinâmica para você ganhar tempo na edição do texto. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como inserir capitulares, listas ordenadas, imagens, formas, capturas e tabelas. Bem, capitular é aquela letra grande que normalmente utilizamos no início do parágrafo apenas para fazer uma marcação, um design, diferenciar um pouco o início daquele texto. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um texto aleatório. Então, com esse texto aqui, por exemplo, para colocar essa letra O como capitular, basta fazer o seguinte procedimento. Com o cursor no parágrafo desejado, vamos no menu Inserir, movemos aqui até a parte do box de texto e selecionamos letra capitular. E aí a letra já é inserida automaticamente e fazendo as devidas formatações no texto para acomodar o seu aspecto. Então aqui nós temos o modelo de letra capitular. Voltando aqui para a página inicial, nós podemos agora trabalhar com as listas ordenadas. Para trabalhar com as listas ordenadas, basicamente vamos utilizar aqui no box do parágrafo, dentro da aba página inicial, escolhemos entre os modelos de referência, pode ser símbolos, né, marcadores, pode ser uma lista numérica ou até uma lista com caracteres e números, pode ser misturada. Vamos criar aqui uma lista exemplo, lista de carros. E aqui abaixo vamos iniciar uma lista ordenada. Nós clicamos aqui, por exemplo, em numeração para criar uma lista numerada e vamos começar a trabalhar com os nossos itens da lista. Por exemplo, podemos observar que cada vez que apertamos Enter, nós criamos um novo item da lista. Agora um detalhe interessante é que nós podemos criar sub-itens de lista. Por exemplo, nós temos aqui o Corsa, mas a gente sabe que nós temos o Corsa 4 portas e o Corsa 2 portas. Então se eu quisesse criar um sub-item dessa lista para dizer que temos o Corsa 4 portas e temos o Corsa 2 portas. Então basta dar um Enter aqui em cima do Corsa, ele vai ordenar a lista novamente para baixo, acrescentando um número 2 vazio. Nós não queremos trabalhar com o número 2 novamente, nós queremos que seja um sub-item. Para ser um sub-item, nós podemos apertar a tecla Tab e ele vai criar aqui um sub-item da lista, ou seja, vai ser o item A da lista do item 1. Na hora que a gente dá um Enter, continua no item B, né? E por aí vai. Só que nós poderíamos pensar assim, eu não gostaria que fosse letras A e B, eu gostaria que fosse item 1.1, item 1.2. Para deixar nesse estilo, nós podemos alterar os aspectos da lista. Então, vamos selecionar a lista por completo aqui. E vamos escolher aqui, por exemplo, a lista com subnúmeros, o item 1, e aqui nós temos o item 1.1, aqui nós temos o item 1.2. Do mesmo jeito a gente pode abrir aqui no Uno, na hora que a gente dá um Tab no número 3, ele avança, criando as opções também 2.1, 2.2 e por aí vai. Um detalhe interessante é que, se por um acaso
precisássemos colocar aqui um item agora entre o 2 e o 3, querendo deslocar o palio para ser o item 4, por exemplo, e o gol para o item 5, como é que a gente faria para descer, para fazer com que o HB20 virasse o item 3? Então, nós podemos recuar o item de lista para ele voltar para a numeração principal. Então, por exemplo, esse item 2.2, se a gente voltar ele para esse nível aqui, ele vai passar a ser o item 3. Como é que a gente faz isso? Nós podemos segurar a tecla Shift e apertar Tab, e a mudança ocorre, ou simplesmente nós podemos utilizar aqui os recuos aqui também, que vão fazer o mesmo trabalho, do Tab e do Shift Tab para recuar. Tab avança, Shift Tab volta. E aqui nós temos o avanço do recuo e a diminuição do recuo. Nós podemos também trabalhar com listas com símbolos. Por exemplo, podemos colocar aqui entre os vários símbolos que já vem predefinido no Word, nós podemos escolher um aqui, por exemplo. Nós podemos também criar lista com símbolos personalizados. Basta selecionar nossa lista de itens com símbolos e alterar, definir um novo marcador para essa lista. Então a gente pode escolher uma imagem, a gente tem que trabalhar offline. Seguindo o raciocínio, nós podemos ainda inserir imagens, clicando aqui no menu inserir, botão imagens, podemos localizar a imagem que nos interessa e colocar ela dentro do nosso documento. E o alinhamento ele pode ser feito de uma forma muito simples, usando aqui as opções de layout, que temos esse atalho aqui do lado da imagem, suspenso, basta clicar nele e escolher uma das disposições. Uma das mais flexíveis que eu considero é essa quadrado. Pode arrastar e o texto vai sendo moldado ao redor da imagem. Você pode arrastar a imagem livremente. Essa opção também é localizada aqui, ó, que é para o formato de texto, e aqui onde a gente encontra as opções quadrado, que é a mesma que está aqui. Então aqui nós inserimos a imagem, deletar. Nós podemos inserir também formas. Nós podemos inserir entre uma das várias formas que tem disponível aqui no Word. Por exemplo, vamos colocar uma seta aqui, simbolizar que fosse algum destaque que queríamos fazer. Você pode rotacionar a imagem, você pode rotacionar a forma, do mesmo jeito que pode ser rotacionado uma figura também que a gente acabou de inserir. A gente pode redimensionar, aumentando ou diminuindo, isso também é válido para a imagem. Pode ser alterado os padrões de preenchimento de cor, preenchimento do contorno, ou até mesmo tirando o contorno. Podemos inserir também uma captura, um instantâneo, uma captura de tela. Basta usar essa opção aqui. Quando a gente clicar aqui, a gente vai ter alguns segundos para escolher o programa que a gente quer fazer o recorte de tela. E aí a tela vai ficar branca para a gente fazer esse recorte. Nesse momento agora a gente seleciona o que a gente quer e ele traz recortado para dentro do documento como imagem. E aí a gente pode marcar as opções de layout para posicionar no local que nos interessa. Também podemos inserir tabelas, que serve para a gente organizar a disposição dos nossos dados. Vamos colocar aqui uma tabela 3x3, 3 linhas por 3 colunas. Aqui nós podemos escrever normalmente os nossos dados, nome, telefone, idade. E aí vocês podem fazer o alinhamento normal e a personalização do layout. Por exemplo, podemos colocar aqui esse texto todo centralizado, podemos colocar um preenchimento nas células superiores, selecionando e colocando um preenchimento nas células dessa tabela.
Podemos alterar a cor da fonte, tudo normalmente como faríamos fora das células. Também podemos utilizar, selecionando a tabela, nós podemos utilizar os designs pré-definidos para a tabela, onde temos várias opções de layouts, já para nos economizar algum tempo. Basta selecionar, vai aparecer essas opções aqui, ó, ferramentas de tabela, nós temos design e layout. Vale lembrar que nós também, ao selecionarmos a tabela, nós temos aqui também a alça para poder fazer o ajuste da largura, da altura. Isso fica livre para você fazer o posicionamento, né? Fica livre para você ajustar ao seu gosto. É possível agora fazer, como forçamos aqui a uma tabela com os campos mais largos, também precisamos agora fazer um alinhamento, teoricamente centralizar o texto no meio da célula, para ficar com um aspecto mais orgânico. Então, por exemplo, selecionamos o conteúdo da tabela, vamos em layout, e aí aqui nós temos aqui as opções de alinhamento. Alinhamento ao topo, no centro, ao topo à esquerda, no centro à esquerda, no centro ao centro. Ainda é possível adicionar, remover linhas ou colunas na tabela já criada. Por exemplo, se precisássemos criar aqui uma nova coluna, então bastaríamos que selecionasse aqui o cursor no começo da tabela, clica com o botão direito aqui, inserir coluna à esquerda, e nós criamos aqui uma nova coluna. Vamos clicar aqui na alçazinha de novo para redimensionar aqui para caber na nossa tela, e aí nós podemos também ajustar a largura de cada coluna. Podemos adicionar também uma nova linha abaixo, e ir alterando a quantidade de informação disponível na nossa tabela. E nós ainda podemos alterar a direção do texto aqui nas ferramentas da tabela, layout. Nós temos aqui aquela caixa de alinhamento que estávamos mexendo, e nós temos aqui a direção do texto. Basta selecionar ou todas as células ou a tabela toda, ou selecionar apenas um campo da tabela e alterar a direção desse texto, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Então podemos marcar aqui, por exemplo, e por último nós temos a inserção dos gráficos. Clico aqui na aba inserir, e aí nós temos os gráficos, que também são super importantes para representar nossos dados. Nós temos vários modelos de gráficos que vocês podem utilizar, escolhendo o que representa melhor a sua informação. Por exemplo, vamos pegar aqui esse básico de colunas, vamos dar um OK, e aí ele traz aqui o gráfico sendo desenhado e de onde esses dados estão sendo importados, né? Ele traz aqui um recorte de dados baseado numa planilha do Excel, onde você pode preencher as informações que serão renderizadas aqui no gráfico abaixo. Então, por exemplo, vamos dizer que fosse um gráfico de inflação. Vamos representar as categorias aqui pelos produtos que nós estamos acompanhando. Maçã, pera, sei lá, carne, frango. E aqui essas séries seriam os meses que a gente está acompanhando. Vamos tirar aqui um mês, vamos fazer só uma análise bimestral. Estou selecionar aqui a coluna D aqui, excluir ela, a gente apaga os dados, e aí a gente pode colocar aqui, vamos representar aqui essas séries como os meses, né? Janeiro, fevereiro, e o preço da maçã em janeiro que estava, sei lá, 1,50, em fevereiro ela passou para 3,20. A pera custava R$1, agora ela está custando R$2,20. A carne ela custava R$17 o quilo em janeiro, agora ela já está custando R$26 em fevereiro. O frango custava R$7, agora está custando R$12. Então nós podemos representar os nossos dados, e aí a gente pode alterar o título do gráfico. Basta clicar em cima dele e escrever.
Situação do primeiro trimestre. Ok. Então nós temos aqui os dados facilmente representados em formato de gráfico. Esse gráfico ele pode ser também redimensionado para ser acomodado dentro do seu documento. Ele pode ser também movimentado, basta que você use as opções de layout para dispor ele. Então, se está aqui quadrado, você pode fazer todo aquele movimento, deixar ele livre para você correr com ele. Ele vai se organizar ao lado do texto. Então, fica bem tranquilo de trabalhar com os modelos de gráfico. E você pode fazer qualquer ajuste pegando nas alças, igual a gente faz já com as imagens, com as formas. Então, fica aí a seu critério fazer todos esses ajustes. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre quebra de página, cabeçalho, rodapé, bordas de página, quebra de seção, layout em colunas e quebra de colunas. Primeiro vamos nos familiarizar com esses termos, né? Quebra de página. O que é uma quebra de página? Quebra de página é quando você informa para o editor de texto, para o documento, que você quer começar uma nova página, que você quer começar a digitar a partir de uma nova folha. Então, por exemplo, nós estamos preparando um documento, vamos dizer que essa primeira página fosse a capa, né, a folha de rosto. Então nós precisamos avançar para a próxima página. Como é que a gente faz isso? Nós podemos apertar a tecla Ctrl mais Enter para fazer uma quebra de página, iniciar uma nova folha, ou então nós podemos vir em layout de página, quebra de página. Também temos um atalho aqui no menu inserir, quebra de página, que é a mesma coisa. Nós podemos fazer a quebra em duas abas diferentes, ou então com a tecla Ctrl Enter, abrindo novas páginas para começarmos a digitar o novo conteúdo. Então vamos dizer que nós estamos elaborando aqui um documento. Nessa primeira folha aqui à esquerda nós vamos ter uma folha de rosto. Nessa segunda folha aqui nós vamos ter um sumário e nós vamos ter um conteúdo a partir da terceira página. Então vamos fazer mais uma quebra de página aqui, para dar mais um Ctrl Enter. E nós vamos ter mais uma quebra de página, vamos ter aqui a terceira folha. Então na terceira folha, vamos imaginar que nosso documento vai precisar de ter um cabeçalho e um rodapé. Como é que nós colocamos cabeçalho e rodapé? Aqui no próprio menu inserir, nós temos aqui as opções para inserir o cabeçalho e a opção para inserir o rodapé. Então vamos começar aqui com o cabeçalho. Aí nós temos aqui algumas opções para colocar o cabeçalho na parte superior, alinhamento. Vamos colocar aqui essa opção em branco, que é a primeira. E aí nós vamos colocar o cabeçalho. O que é importante observar é que o cabeçalho ele se repete em todas as folhas do documento. Então vamos observar esse comportamento. Vamos dizer que aqui fosse o nome da empresa. Empresa X. E que tivesse os telefones dela, XXX, alguma coisa desse tipo. Lembrando que nós poderíamos inserir aqui também uma logomarca da empresa. Normalmente, só basta que a gente posicione aqui o cursor no começo do texto e aqui inserir imagens, igual aqui que a gente já fez. Nós podemos ativar a disposição do texto quadrado para poder ficar mais flexível. E a gente faz um alinhamento e coloca a logomarca no canto certinho que a gente quer. Para sair do cabeçalho, pessoal, você tem que clicar duas vezes no corpo do documento. E aí o cabeçalho fica bloqueado. Se eu quiser voltar a alterar o cabeçalho, eu tenho que dar dois cliques. Eu tenho que dar dois cliques dentro do cabeçalho para poder editar o cabeçalho de novo. E vice-versa. Observamos que o cabeçalho está se repetindo em todas as folhas. Esse é o comportamento padrão do cabeçalho. Então a gente pode clicar aqui em inserir e colocar aqui rodapé. Temos algumas opções de rodapé, vamos colocar em branco. Então nós temos aqui as informações do rodapé. Vamos dizer que no rodapé nós desejamos colocar o número das páginas. Então nós vamos clicar aqui no menu inserir e nós vamos ter aqui a opção número de páginas. Aí nós temos a opção no início da página, que vai fazer referência ao cabeçalho, e no fim da página vai fazer referência ao rodapé. Então vamos aqui para o fim da página. Nós temos aqui três opções, com alinhamento à esquerda, no centro, à direita. Vamos colocar aqui o alinhamento à direita. E aí pronto, já observamos aqui o número 3 aqui, que é a terceira folha do nosso rodapé. Ou seja, ele já está inserindo o contador de páginas automaticamente em todas as folhas. Vamos dar dois cliques aqui fora, ó, no corpo do documento. Então a gente observa que todas as folhas receberam o cabeçalho e receberam o rodapé.
Só que vocês concordam comigo que a primeira página, que é a folha de rosto do documento, né, a capa, ela não pode ter cabeçalho nem rodapé. Do mesmo jeito que essa segunda página, que vai ser o sumário, ela também não pode ter cabeçalho nem rodapé. Como é que a gente faz para resolver isso? Bem, falei para vocês que no Word a gente tem um mecanismo de herança, né? Ou seja, os parágrafos, na hora que a gente avança de um parágrafo para outro, um parágrafo vai receber de herança as formatações do parágrafo, tipo de fonte, tamanho de fonte. Então ele vai trazer toda essa informação para o próximo parágrafo. Quando a gente avança de página, a gente também tem a herança das configurações da página. Por exemplo, a gente tem as heranças da configuração da margem da página, a gente tem herança da informação do cabeçalho, a gente tem herança da informação das bordas. Então nós temos algumas informações que também são herdadas de página para página. Então nós queremos romper esse ciclo de herança aqui. Eu não quero que essa informação apareça na primeira e na segunda página. Só quero que ela apareça o cabeçalho e o rodapé a partir da terceira página. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou inserir aqui uma quebra de seção. Eu vou quebrar agora a herança entre as folhas. Então a gente vai inserir uma quebra de seção. Como é que funciona isso? Nós estamos com o cursor na página 2, né? Então vamos aqui, ó, quebras, quebra de seção, quebra da próxima página. O que aconteceu? Teoricamente, você olha assim, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que nós estabelecemos uma quebra de seção, nós estabelecemos uma quebra da herança das informações entre páginas. Como é que nós podemos comprovar isso? Se a gente clicar aqui na aba página inicial, nós podemos vir aqui nesse pezinho que é para mostrar toda a formatação do documento. E nós vamos ter aqui, ó, na página 2, nós vamos ter aqui a informação de quebra de próxima página. Ou seja, a partir dessa página aqui, nós vamos ter uma nova seção. Vamos provar? Se a gente clicar aqui dentro do cabeçalho, a gente vai ver aqui, ó, que esse cabeçalho faz parte da seção 2. E esses outros cabeçalhos aqui fazem parte da seção 1. Ok. E aí? Ainda não resolvemos, né? Se a gente clicar aqui dentro do cabeçalho, nós vamos ter uma opção aqui dentro das ferramentas do cabeçalho do rodapé. Nós temos aqui, ó, vincular ao anterior. Ou seja, essa vinculação vincula as seções uma com a outra. Nós vamos desmarcar isso daqui tanto para o cabeçalho quanto para o rodapé. Nós vamos desmarcar esse vínculo com a seção anterior. O que é que vai acontecer? Vou aproveitar aqui para tirar aqui a formatação, tirar as marcas de formatação. O que é que vai acontecer? Nós podemos agora tirar a informação do cabeçalho que está na primeira seção, que ele só vai afetar quem está na primeira seção. Se a gente olhar aqui, ó, a folha 2 ela está na segunda seção, então não vai influenciar aqui na terceira página. Do mesmo jeito, o rodapé aqui, nós podemos deletar aqui o número da página do rodapé, que está na primeira seção, que a partir da terceira página nós estamos em outra seção e não vai influenciar. Ó, a partir da terceira página nós temos o cabeçalho, o rodapé, e na primeira e na segunda página que nós tínhamos apenas a folha de rosto e o sumário, onde vai ser a folha de rosto e sumário, não vai mais aparecer. Então nós podemos agora continuar a preparar o resto do nosso texto mantendo o cabeçalho e o rodapé. Quer ver? Vamos fazer aqui uma quebra de página aqui só para a gente ver que quando a gente cria novas páginas, a gente continua tendo a contagem de páginas correta, né? A partir da página 3, 4, 5, devidamente com o cabeçalho e o rodapé certinho. Continuando nosso exemplo sobre quebra de seção, uma coisa interessante é que você pode até ter um layout diferente da página, ou seja, a orientação da página, como é que a página vai ser exibida, se ela vai ser mostrada como retrato ou como paisagem. Por exemplo, se a gente pegar aqui, só para dar uma olhada aqui, nós temos a seção 1, ou seja, nós temos a primeira seção, que vai ser as páginas de cada cabeçalho, que vai ser a folha de rosto e o sumário, e a partir da página 3 aqui nós temos o resto do documento na seção 2. Vamos pegar essa terceira página aqui e vamos fazer com que ela fique sozinha nessa seção. Quando eu dou clique aqui fora, vou clicar aqui layout de página, quebra de próxima página. Ok, pronto. Essa página aqui agora, se a gente der 2 cliques aqui no cabeçalho, só para a gente observar aqui, nós vamos ver aqui as páginas de cima da folha de rosto e do sumário contando a seção 1. Nós temos essa terceira página que virou, ela está na seção 2, e a partir da quarta página nós temos o resto do documento na seção 3.
que é que eu quero mostrar a vocês aqui? Nós podemos pegar essa página, como ela não tem herança com nenhuma parte do documento, nem atrás, nem à frente, nós podemos colocar ela aqui como uma orientação em paisagem. Só clicar aqui em layout de página, orientação, vamos colocar aqui como paisagem. Veja, só essa página aqui, a página 3, ela teve uma mudança de orientação. Caso alguma coisa do seu documento precise estar disposta no formato paisagem, então você pode virar uma folha dentro do seu documento apenas fazendo essas quebras de seção. Vou voltar aqui a orientação de novo para retrato. Outra coisa que nós podemos fazer também, que tem independência da seção, são as bordas que nós colocamos no nosso documento. Então, por exemplo, se clicarmos aqui na aba Design, nós temos aqui essa última opção aqui, dentro dessa caixinha plano de fundo, nós temos aqui a última opção chamada borda de página, onde nós podemos colocar uma borda no nosso documento. Então nós podemos escolher aqui os vários modelos de borda que podem ser aplicados, a espessura da borda, até mesmo o cor para essa borda, tipo de tracejado, são detalhes que você pode organizar. E é só apertar em OK, e aí essa borda vai ser aplicada em todo o documento. Porém, essas bordas elas também podem ser aplicadas baseadas na seção. Então, vamos dizer que eu quisesse que essa borda aparecesse apenas nessa seção. Primeiramente eu vou tirar a borda, nenhuma, e agora eu vou só nesse documento aqui e vou colocar esta seção. Tá aqui, caixa, esta seção, ok, tá vendo? Ó? Nós temos a borda apenas nessa seção. Podemos vir aqui na outra também e colocar a borda, inclusive com outro modelo agora, esta seção. Então nós temos bordas diferentes agora no nosso documento. Tem uma borda nessa segunda seção, uma borda para toda a terceira seção e nenhuma borda para a primeira seção. Então, ou seja, isso é uma coisa que está completamente ligada a esse mecanismo de herança. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre disposição do texto em colunas. O Moodle ele consegue organizar isso de forma muito fácil. Nós podemos alterar o layout do parágrafo e colocar ele para trabalhar em colunas de uma forma muito simples. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente nós vamos aqui em layout de página e aí nós temos aqui a opção colunas. O padrão ele está trabalhando com uma coluna, né? Ou seja, o texto é uma única coluna. Vamos dizer que a gente precisa de um design que fique em 3 colunas. Então a gente marca aqui 3 colunas e a gente observa que a régua ela mudou a aparência dela aqui. A área útil aqui representa 3 colunas aqui. E aí nós começaremos a digitar o nosso texto. Para não perder tempo, vamos botar aquela função para o Word fazer aqui um preenchimento aleatório para a gente. Colocamos aí 3 parágrafos com 4 sentenças. E aí a gente fez essa distribuição. A gente observa que o Word ele está preenchendo o texto, ele está preenchendo as colunas da esquerda para a direita. Então, ou seja, à medida que a coluna da esquerda vai enchendo, vai entrando na da direita e assim sucessivamente até atingir a última coluna. Mas vamos dizer que a gente quisesse colocar apenas o começo dessa folha, tivesse um texto ali dividido em colunas e o restante dessa página fosse apresentado normalmente em uma coluna. Como é que nós faríamos isso? Primeiramente a gente tem que distribuir esse texto. Então vamos olhar aqui, vamos pegar esse ponto aqui desse primeiro parágrafo, dessa primeira coluna, e vamos dizer que a gente só quer texto até aqui. O que a gente faz? Para empurrar esse resto do texto para a próxima coluna. A gente vai marcar aqui, vai vir aqui em quebras, e vai vir aqui colunas. Então vamos ter uma quebra própria para colunas. Então a gente deslocou o texto agora para a próxima coluna. Vamos dar um delete aqui para deletar esse espaço em branco. Ok, então já está mais ou menos organizado. Então vamos dizer que para a gente manter esse alinhamento aqui, vamos quebrar esse texto aqui nessa linha também, depois do aplica. Que é para abaixo do aplica ele vai descer para a próxima coluna, para a terceira coluna. Então vamos marcar aqui cursor e aí vamos aqui em quebra de novo, vamos aqui em coluna e a gente jogou o conteúdo para a terceira coluna. Ok, então nós temos aí mais ou menos a disposição que a gente quer, está bem arrumadinho agora. Teoricamente a gente quer continuar agora digitando nosso texto abaixo dessa informação aqui em formato de uma única coluna, não mais em 3 colunas. Como é que a gente faz? Eu der um Enter aqui, eu vou continuar preso na mesma coluna, ou seja, eu avanço no parágrafo, mas eu continuo nesse layout de 3 colunas. Como é que eu faço para romper com isso?
você está lembrando, parabéns. A gente vai usar aqui uma quebra de seção e impor um novo layout de colunas. Aqui, quebras. A gente vai fazer uma quebra de seção contínua, não é uma quebra da próxima página, é uma quebra de seção contínua, porque a gente quer que seja no mesmo documento, na mesma folha. Então vamos dar aqui um contínuo, e aí ó, já desceu o parágrafo aqui. Beleza, só que se a gente observar rapidamente aqui para a régua, a gente observa que as réguas ainda estão no formato de colunas. Então, não tem problema, agora é só você vir aqui em colunas e botar para uma coluna de novo. Então nós vamos ter aqui, a partir desse parágrafo, que é uma nova seção, nós vamos ter formato de uma única coluna. E aí a gente vai poder continuar trabalhando com o nosso texto em uma única coluna. Então é assim que a gente pode mudar a disposição do nosso texto de coluna, de múltiplas colunas para uma coluna de forma tranquila. Inclusive nós podemos até pegar um parágrafo que já está digitado, selecionar ele e pedir para o Word quebrar ele em colunas. Aí o Word ele já vai fazer esse trabalho de quebrar a seção, iniciar a seção, tudo de forma automática. Vou botar aqui em duas colunas agora. Então o Word ele já dividiu esse parágrafo aqui pra gente em duas colunas, já arrumou bonitinho, já fez as quebras, tudo automaticamente. Nós temos essas formas aí de trabalhar com colunas dentro do Word de forma muito fácil. E para fechar aqui, vamos falar sobre inserção de símbolos, equações, organograma e eu acho que um dos mais importantes que é a sumarização, como fazer a sumarização automática do nosso documento. Então o Word ele facilita bastante para a gente trabalhar com caracteres especiais. Nós podemos simplesmente utilizar aqui o menu inserir e aí temos aqui a opção símbolos, onde nós temos aqui símbolos especiais, caracteres especiais que não fazem parte do nosso teclado. Então temos aqui algumas sugestões dos mais usados, mas você pode clicar aqui em mais símbolos e procurar entre os símbolos especiais que existem aqui. Você pode navegar entre as opções e localizar um símbolo que está lhe interessando. Por exemplo, aqui nós temos abaixo alguns símbolos usados recentemente, né? O símbolo do Pi, do Beta, do Alfa, por aí vai, né? Símbolos matemáticos, né? Divisão, o infinito. Então, qualquer símbolo desse é só você clicar em cima e mandar inserir, ele vai inserir no parágrafo vigente. Só ir marcando e ele vai inserindo para facilitar a sua vida. Antigamente também era muito trabalhoso trabalhar com matemática em editor de texto, né? Então a Microsoft ela tem um suporte bem interessante para inserção de equações dentro do documento. Então ela facilita a formatação dessas funções, dessas frações e como é que a gente vai apresentar isso dentro do Word. Então vamos usar também aqui no menu inserir, do lado de cima, né, nós temos aqui a equação, onde nós clicamos aqui no botão e ele já abre aqui um espaço para a gente preparar a nossa equação. Temos alguns modelos aqui já pré-definidos que facilitam nossa vida e nos fazem economizar tempo. Modelos para fração, nós podemos utilizar algum desses modelos aqui já para trabalhar com eles. Modelos para subscrito, temos modelos, vamos trabalhar aqui com raiz, né, com radical. Aqui nós temos, por exemplo, a equação de Bhaskara, né? Então, qualquer alteração que você precise é muito fácil. Você pode utilizar um modelo desse para modificar e atingir o resultado que você está procurando. Por exemplo, não precisava fazer isso, né? Mas só para exemplificar que é muito fácil editar aqui as equações. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é trabalhar com organogramas. Os organogramas eles são imprescindíveis quando precisamos mostrar alguma hierarquia, alguma cadeia, seja de algum estudo, seja de uma organização. Então, é muito importante a distribuição desses elementos no formato de um organograma. E o Word ele também já traz essa ferramenta para facilitar a nossa vida. Onde é que ela está? Como é que a gente faz? Aqui no menu inserir, nós temos a função chamada de Smart Art. Dentro do Smart Art, nós temos vários tipos de elementos, né, vários tipos de organogramas que vão gerar esse modelo de hierarquia para a gente. Então, nós temos aqui as listas organizadas por tipos, né? Nós temos a primeira aqui que está englobando todos os elementos, mas você tem aqui por listas, por processos. Então você precisa apresentar
um processo de alguma coisa, como é que ela deve acontecer, os passos. Então você pode utilizar algum desses modelos aqui, modelos que são em ciclo também, para apresentar também alguma informação. Modelo de hierarquia, que é o que nós vamos trabalhar aqui agora. Então vamos escolher aqui o modelo de hierarquia, vamos escolher aqui algum desses modelos, né? Vamos escolher aqui o de organograma. Aí basta dar um OK, ele já traz aqui um modelo de organograma pronto. Primeira coisa a prestar atenção é a disposição desse organograma. Ele pode ser ajustado, a gente pode diminuir, pode aumentar, fica a critério da nossa edição. Basta pegar aqui nas alças e sair diminuindo, arrastando, para poder alcançar o aspecto que nos interessa. Como é que a gente faz para alterar essas caixas? Como é que a gente faz para dar esse formato? Então, primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui no layout, né, no design. A gente pode trabalhar com várias cores diferentes, né, já tem sugestões aqui de cores, mas vocês podem personalizar as cores individualmente. Nós temos aqui alguns estilos que podem ser aplicados também, para dar sombra, para dar um efeitozinho, um gradiente. Então, simulação em 3D. Então você tem alguns modelos aqui que já podem ser aplicados, caso seja de seu interesse. Vamos deixar aqui no básico. Como é que a gente faz para alterar essas caixas? Teoricamente você pode clicar direto aqui dentro e sair alterando. O jeito que eu gosto mais é trabalhar aqui com o painel do texto, porque a gente tem um controle maior de tudo que está sendo digitado. Inclusive eu gosto de deletar logo tudo e começar do zero. Vamos dizer que a gente vai fazer um organograma de uma empresa. Quem é a principal figura dentro da empresa? Vamos dizer que é o empresário, né? Empresário. Quem é que nós temos? O gerente geral, né? Então vamos dar um Enter aqui. Ele vai criar um novo campo. E aí, para a gente dar aquela ideia de subitem, a gente vai usar aquele mesmo recurso lá das listas, né? Então basta dar um Tab aqui. A gente já vai avançar aqui criando um subitem, onde a gente vai lançar o gerente geral. E aí abaixo do gerente geral, quem é que nós temos? Vamos dar um Enter novamente. São do mesmo nível do gerente? Não, são dependentes do gerente geral. Então vai ser quem? O gerente administrativo. No mesmo nível hierárquico do gerente administrativo, temos o gerente de vendas e gerente de estoque. Ok, criamos aqui esses 3 níveis hierárquicos. Abaixo desses níveis hierárquicos, nós podemos ainda ter subníveis. Por exemplo, abaixo do gerente de vendas, quem está? Então vamos deslocar o cursor aqui. Pode ser com o mouse, né? Pode ser com as setas direcionais. Bota aqui em cima do gerente de vendas, dá mais um Enter. Vamos puxar mais um Tab para criar um subnível. E aí nós podemos dizer que abaixo do gerente de vendas está quem? Os vendedores. E quem mais? Representantes. Então nós temos aqui abaixo do gerente de vendas, os vendedores. Vendedores e os representantes. Abaixo do gerente administrativo, quem é que nós temos? Temos secretários e temos a equipe de bem-estar, né? Também conhecido como ASG. E abaixo do gerente de estoque nós temos quem? Nós temos os pessoal de logística e de compras. Então nós temos aqui um modelo hierárquico sendo apresentado. Nós podemos ainda dispor esses elementos aqui em algumas apresentações diferentes. Por exemplo, eu gostaria que os secretários ficassem no mesmo nível aqui abaixo do gerente administrativo. Então basta clicar aqui em gerente administrativo. Vamos aqui na parte de design, layout, e a gente vai escolher aqui padrão. Vamos aplicar aqui também para o gerente de vendas, layout padrão, o gerente de estoque, layout padrão. A gente observa que há uma renderização automática do layout, diminuindo, proporcionalizando, ajustando fontes. Isso daí é uma coisa que você quem vai arbitrar. Tá bom para mim assim? Ficou interessante ou não? Você pode colocar eles no outro formato que estava de volta, né? Eu quero que fique em pezinho, que fica as informações ficam maiores. Então você volta aqui, bota no gerente administrativo, que é o nível hierárquico superior. Aí você bota aqui em layout, aí você bota deslocada à esquerda. Aí do outro lado aqui você bota deslocada à direita.
no meio não tem jeito, né? Vamos colocar para qualquer um dos lados aqui. Pronto, e aí você pode apresentar esses dados aqui do jeito que você achar melhor, crescendo, diminuindo. Pode fazer aquele ajuste que a gente conhece, né, das opções de layout. Vou colocar aqui à disposição em formato quadrado, que aí você consegue levar esse fluxograma para onde você quiser dentro do seu documento. Então está aqui um exemplo de fluxograma, mais uma vez falando que você pode personalizar. Essa parte de personalização eu vou deixar para vocês. Só clicar em Design, né, e marcou aqui o fluxograma, marcou Design. Vocês podem alterar padrões de cores, podem escolher vários modelos já pré-definidos aqui, ou criar o de vocês, né? Por exemplo, se eu marco aqui um boxzinho independente, clico aqui em formatar, vou em preenchimento da forma e arbitro a cor que ele vai ter. Por exemplo, só esse daqui vai ter a corzinha roxa, né? O texto aqui interno aqui vai ser azul claro. Você pode personalizar do jeito que você gostar. Bem, sobre sumarização automática, deixei aqui para o final para a gente fazer algumas observações. Nós temos aqui a página 1, teoricamente a gente deixou para a folha de rosto, a página 2 nós deixamos para o sumário, e o resto do documento está aplicado nas outras páginas. Vamos rolar aqui a página, e o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui apenas um texto exemplo, aleatório, como sempre. Então, o que é que nós precisamos fazer para gerar um sumário de forma automática? O Word ele vai reconhecer o que nós chamamos de âncoras, né? Ou seja, são palavras que têm uma formatação especial. E essas palavras com essa formatação especial, o Word detecta para fazer a sumarização automática. Então, por exemplo, vamos dizer que a partir da página 2 aqui, onde nós temos o nosso conteúdo, nós tivéssemos vários assuntos, né? O assunto 1, o assunto 2, o assunto 3, o assunto 4, o assunto 5 e por aí vai. Como é que a gente vai identificar isso? Bem, primeiramente, nesse assunto 1 aqui, nos assuntos, nós vamos atribuir um estilo chamado título 1. Então nós vamos marcar todas as aberturas dos nossos assuntos, né, o título do nosso assunto, nós vamos marcar como título 1, por exemplo. Então, título 1 aqui, título 1 no assunto 2, vamos marcar também com esse estilo de título 1 no assunto 3, vamos marcar aqui também no assunto 4 e no assunto 5. Pronto. Agora nós temos aqui os títulos marcados. A partir desses títulos aqui, que está com essa cor azul, você faz, Rodrigo, não gostei dessa cor azul. Bem, você pode formatar essa cor aí, mas a princípio nós vamos deixar. Então, esses títulos que nós aplicamos aí, baseado no estilo, eles vão servir de âncora para o Word detectar e gerar a sumarização automática, apontando para que assunto, em que página ele está. Então, vamos ver isso daqui. Na nossa página 2, que nós deixamos ela para colocar o sumário, nós vamos clicar aqui, vamos aproveitar e vamos marcar aqui o pezinho para mostrar onde é que está a nossa quebra de página, a nossa quebra de seção. Nós temos que deixar o nosso cursor antes disso, né? Porque senão ele vai pular para outra página. Então vamos deixar aqui o cursor antes da quebra de página, e aí nós vamos vir aqui, ó, referências, aí vamos aqui, ó, no botão sumário, e nós temos sumário automático. Nós temos até mais de um modelo aqui de sumarização. Vamos deixar aqui no padrão 1, vamos dar um clique e ele já vai gerar aqui a sumarização de forma automática. Mais uma vez, deixa eu tirar aqui o pezinho agora, só para a gente observar com mais calma. Observamos aqui, ó, que o sumário ele foi construído. O assunto 1 está na página 3, o assunto 2 está na página 3, o assunto 2 está na página 3, o assunto 3 também está na página 3, o 4 também está na página 3 e o assunto 5 está na página 4. Isso foi feito de forma automática, né? Então, bacana, legal. Vamos dizer que esse texto continuasse crescendo, precisássemos botar mais algumas informações e o sumário automaticamente vai precisar de ser atualizado de novo, né? Então, vamos lançar aqui igual rand, abre parênteses, 8,3, deixa eu fechar aqui, deu um enter, pronto, já gerou aqui outra página. Vamos dizer que a partir dessa página 5 que foi criada agora, vamos dizer aqui, nós tivéssemos um outro assunto, assunto 6, né? Então, ó, assunto 6, aqui fosse outro assunto que faz parte do seu trabalho.
Vamos marcar aqui como título 1 também. Ok. Se a gente voltar aqui no sumário, a gente vai ver que o sumário não está atualizado ainda. Então o que a gente faz? Quando você para o mouse aqui em cima do sumário, já aparece essa opçãozinha aqui, ó, para você atualizar o sumário. Clicou aqui, clique em atualizar o sumário, pode marcar aqui atualizar o índice inteiro e ele já vai trazer aqui as modificações. Inclusive, se você levar um assunto de uma página para outra, qualquer atualização que acontecer, ele vai trazer essa refatoração do sumário. Outra coisa importante também é a apresentação no sumário da lista de tabelas, da lista de figuras. A gente sabe que dentro de um trabalho nós acabamos expondo várias figuras e várias tabelas, muitas vezes gráficos, então a gente tem que sumarizar essas informações também para ser de fácil pesquisa. Vou inserir aqui uma figura só para a gente fazer um exemplo rápido. Vou pegar aqui a figura do Word, do logo do Word, vou botar aqui no formato quadrado, vou fazer aquele ajustezinho básico aqui, no modo quadrado, deixar ele aqui no parágrafo bonitinho, arrumado. E aí, para que essa figura seja detectada lá pelo sumário, a gente tem que referenciar ela, tem que ancorar ela também, igual a gente fez aqui com os títulos. Então, com a figura selecionada, vocês vão clicar aqui em referência e vão colocar aqui, ó, inserir legenda. Então toda figura vai ter que ser legendada. Essa legenda vai servir de âncora para localizar a figura e gerar o sumário automático. Então ele já sugere o nome aí, o título para essa legenda, figura 1, né? Mas você pode criar um rótulo específico, editar esse rótulo, criar um rótulo especificando o que é. Vocês podem ficar à vontade para personalizar essa descrição. Inclusive você pode deixar um rótulo fixo e acrescentar mais alguma informação variável. Como eu estou botando aqui agora, logo do Word. Mas eu vou tirar isso daqui para ficar menos texto. Então vou dar um OK aqui e ele vai colocar aqui a minha legenda já embaixo da figura. Vou ajustar aqui para ficar o parágrafo certinho. Se você quiser também, você pode alinhar para ficar centralizado embaixo da figura. Isso aí é estética, né? Você tem que dar uma arrumada sempre. Então, por exemplo, colocamos aqui uma figura e aí colocamos a legenda. Vamos pegar aqui, por exemplo, selecionando aqui o organograma, nós poderemos clicar aqui em referência, inserir legenda e fazer as alterações, né? Colocar aqui, por exemplo, o rótulo mais adequado que não fosse figura, né? Eu posso criar um novo rótulo aqui, só para tratar de todos os organogramas que eu for colocando, né? Mas vamos dizer que isso aí fosse uma figura, então isso daí seria a minha figura número 2. Inclusive o Word ele vai contando pra gente cada figura que a gente vai colocando legenda. Então se colocou uma legenda numa figura, ele sabe que é a 1. Vai colocar na segunda, ele já diz que isso aqui é a 2 e assim sucessivamente. Vamos dar um OK aqui. Ele já coloca a legenda ali embaixo, também colocou alinhada à esquerda. Você pode vir aqui centralizar a legenda para ficar organizadinho. E aí você vai colocando a legenda em todas as figuras, em todas as tabelas. Vou botar aqui uma tabela, inserir uma tabela 3x3, como a gente estava fazendo. Deixar essa tabela apenas colorida aqui, mas sem conteúdo. E vou selecionar ela aqui e vou botar aqui em referência também e vou mandar inserir uma legenda. Então vou colocar aqui como tabela, certo? E vou dar um OK, ele já vai me apontar aqui que é a tabela 1, né? Se fosse uma figura, ele entendia que seria a figura número 3, mas como eu troquei de rótulo, para esse rótulo aqui é o primeiro, né? Então, ou seja, a tabela 1 é a primeira tabela que a gente está inserindo no documento, e por aí vai. Vou dar um OK, ele vai colocar aqui a tabela, colocou também a linha da esquerda, se quiser você pode colocar centralizado e organizando. Bem, com essas novas informações que nós colocamos no nosso sumário, nós precisamos mandar ele sumarizar também esses novos itens, né? Mais uma vez, deixa eu botar aqui para exibir todos os símbolos da formatação. E aí uma coisa que é só importante a gente dar uma olhadinha aqui é ficar antes da quebra de página, né? Porque depois da quebra de página você vai para a próxima página, né? E nós não queremos isso, nós queremos que o sumário continue aqui na página 2. Então vamos botar aqui referências e aí nós vamos ter aqui, ó, índice de ilustrações. Vamos colocar aqui. Então aqui no índice de ilustrações nós podemos criar sumários dos itens dos rótulos. Nós podemos criar o sumário baseado naqueles rótulos. Então, por exemplo, um sumário só de figuras. Então você vai pegar pelo rótulo aqui, figura,
e vai dar um OK. Então ele vai gerar um sumário só para as figuras. Se eu der mais um Enter aqui, eu vou botar aqui outro sumário, agora só para as tabelas. Índice ilustrações, e vou colocar agora só para tabelas, só para que tem um rótulo de tabela. E vou dar um OK. Então ele vai me apresentando aqui, ele vai criando aqui o sumário com os itens dos rótulos. Tudo isso de forma automática. Então é interessante que você, para manter o padrão, você coloque também a descrição do que representa cada sumário. Por exemplo, lista de figuras, desculpe, deixa eu colar aqui. Eu copiei e colei o nome sumário ali apenas para trazer já essa formatação, ficar com o mesmo aspecto do nome sumário ali. Eu vou botar aqui lista de tabelas. Vou desmarcar aqui a visualização dos elementos de formatação. Pronto. Então, assim vai ficando o aspecto do nosso sumário. Caso o seu texto continue crescendo e acrescentando novos itens, você vai ter que ter a preocupação de vir sempre no sumário e mandar fazer a atualização do índice do sumário. Vim aqui na lista das figuras. Na lista das figuras e na lista das tabelas, você vai ter que vir aqui no sumário, tem esse atalho. Na lista de figuras e na lista de tabela não tem esse atalhozinho que tem no sumário. Então você vai ter que clicar aqui nessa areazinha que fica sublinhado de cinza, e aí você volta aqui em referências e vai aqui, ó, atualizar a tabela, que ele também vai fazer a atualização caso tenha algum item novo entrado ou movido de página acrescentado. É só clicar aqui na área cinza e mandar atualizar a tabela, que ele vai trazendo os novos itens para dentro do sumário automático.